Olá, amigos da TV Impacto. Aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando as notícias de interesse da nossa população. E hoje iremos abordar um assunto que desde semana passada já estamos falando aqui pela TV Impacto, pelo Jornal Impacto, que se trata dos postos de gasolina. É isso mesmo, um assunto que tem mexido com a opinião pública dos santarenos. Postos que supostamente não obedecem o código de postura do município. Postos que estão sendo construídos agora, as suas construções são recentes e têm mexido com a opinião de muitos santarenos. E hoje, para falar um pouquinho sobre esse assunto, nossa equipe de reportagem procurou uma das figuras santarenas muito influente no meio jornalístico, que é o psicólogo Luiz Carlos Botelho. Vamos ver qual é a opinião dele sobre esse assunto. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a TV Impacto, e não só a TV como também o jornal, que é um jornal de muita influência. Na realidade, as opiniões, elas estão aí, e a lei às vezes demora para ser aplicada, porque o que a gente vê hoje é uma abertura para postos de gasolina em tudo que é lugar na cidade, né? Você vê, por exemplo, aqui mesmo, né? Eu tenho um filho que mora aqui do meu lado, então tem crianças, tem aqui 2 conjuntos residenciais, né, com 18 famílias, e o outro deve ter o mesmo tanto, quer dizer, são quase 40 famílias morando encostado aqui ao terreno onde será edificado um posto. Então, existe na realidade uma preocupação, né? Nós não temos nada contra ninguém, mas, por exemplo, como fica curso d'água que é exigido em lei, como fica a questão das pessoas simples que moram aqui, né? Porque a gente sabe que existe risco, e ninguém pode negar isso. O risco existe e é preciso que seja cuidado. Acho que tanto o meio ambiente, né, a Secretaria de Meio Ambiente, como o CONAN, que é a parte nacional, eu acho que tem que fiscalizar, eu acho que tem que saber ir fundo para poder liberar, porque o que a gente vê é uma proliferação geral e que, ao meu ver, tem terrenos que não tem nem 30 por 50 e tem posto edificado. Então essa é a nossa preocupação, inclusive a minha como cidadão, né, como fica essa coisa. Segundo o Código de Postura do município, nós podemos analisar que é permitido a certas construções a partir de mais ou menos 200 metros, com relação a escolas, com relação a hospitais e outros logradouros públicos. Gostaria de saber, você acha que existe uma diferença entre essas pessoas que estão nesses prédios, em relação às pessoas que estão aos arredores também, os populares em si, que passam a vida toda morando ali ao lado, sendo que tem o mesmo risco de periculosidade dessas instituições públicas? Alan, tem umas coisas na vida que, como eu já sou uma pessoa vivida, e em Santarém já vi coisas que às vezes a gente fica sem explicação, essa é uma delas. Você quer ver, por exemplo, o estádio Colosso do Tapajós, ele tem uma liberação para 10 mil pessoas. Bombeiro, polícia militar, é fiscalizado todo ano para fazer a liberação das pessoas que podem entrar. Então é controlado isso rigorosamente. Muito bem. Só, meu amigo, que quando tem um evento lá, é colocado 20 mil pessoas, 15 mil pessoas e não estão nem aí. E um dia eu fiz essa pergunta justamente que você está me fazendo. Quer dizer que se acontecer alguma coisa, a vida das pessoas que fazem evento vale menos do que a turma do esporte, que tem que ser controlado, tem que ser nas catracas, contado? Então a mesma coisa aqui. A pergunta a gente sabe, hospital, aqui nessa situação da Sérgio Rem, aqui nessa localização, aqui perto da UBA, nós estamos a 50 metros da UBA, a UBA está colada aqui. O regional está a 100 metros daqui. Então a gente sabe que é importante. Mas e as pessoas que estão na vizinhança aqui, né? Elas não valem nada? Elas podem morrer? Né? Só o hospital que tem que ser amparado, a escola. Eu acho que o ser humano, acima de tudo, ele tem valor ativo igual. No meu ponto de vista, é igual. A gente costuma fazer discriminações, costuma dar ênfase a umas coisas e a outras não, mas eu acho que essas coisas não são legais. Eu acho que se o princípio é para todos, aliás, que a gente vê, né, até, por exemplo, artigos na Constituição, né,
a lei é igual para todos. E às vezes, como sou professor, quando eu dava aula eu perguntava assim, será que a lei é mesmo igual para todos? Porque a gente vê tanta discrepância, meu amigo, que a gente fica de saia justa. Então, mas eu acho que essa situação que está ocorrendo em Santarém precisa ser investigada pelos órgãos competentes, porque do jeito que está indo, é realmente um ato negativo para o crescimento da nossa cidade. Você acha que, diante dessa lei, sabemos que tem que ter licença de instalação, existem as licenças dos órgãos competentes. Na sua opinião, você acha que existe uma falta de cuidado com relação a isso? Porque se na lei está escrito que são 200 metros, por que as pessoas estão fazendo esses investimentos que de certa forma são tão altos como um posto de gasolina? É isso que eu digo. E essa fiscalização, ela deveria ser no momento da entrega do croquis, que é a planta, né? Não, meu amigo, aqui não pode, por essa razão, o seu terreno não tem condição, ou isso aqui tem família ao lado, isso aqui tem uma escola colar. Sabe? E dizer, o que eu já vi em alguns cantos, que o camarada faz um posto no local, ali, por exemplo, vamos citar alguns casos de Santarém, ali na Avenida Rui Barbosa, teve um posto que ficou quase um ano parado, pronto, né? Depois que o cara fez, que queriam fechar, né? Queriam fazer um embargo. Então, eu não sei nem se fizeram o embargo, demorou muito a funcionar. Tem um outro que está pronto aqui na subida da Turiano Meira, né? E também já vai para um ano que está pronto lá e não funciona. Então, eu acho que, em vez de deixar o cara fazer para depois criar uma situação embaraçosa, no meu entendimento teria que ser antes. Não, meu amigo, não dá, aqui não dá, você procura outro terreno, porque eu não sei, aquela tua história do faz, não sei como é que essas autorizações saem, e depois fica todo mundo de saia justa para aprovar para o posto funcionar. Então, acho que você está certo nessa pergunta, eu acho que precisa ser muito bem investigada e criteriosa essa situação. Inclusive, a opinião de outras pessoas sobre esse assunto, porque o que a gente vê é posto para tudo que é lado. Não sou contra comércio, nenhum. Acho que todo mundo tem direito de ganhar seu dinheiro, trabalhar honestamente, mas desde que não prejudique a coletividade e as pessoas em volta. Muito bem. Depois de todos os esclarecimentos, toda a opinião do nosso querido psicólogo Luiz Carlos Botelho, podemos analisar que existe algo esquisito nessa história toda. Quem fiscaliza? Quem é responsável pela fiscalização dessas obras? Se já estão sendo construídas, nós podemos notar que está sendo armazenado muito dinheiro, está sendo colocado muito dinheiro nessas obras, que não são baratas. Qual o órgão que faz essa fiscalização? Gostaríamos de saber das autoridades competentes, da SEMA, a SEMA, como é que ela se pronuncia diante desta realidade. E você? Eu quero saber qual é a sua opinião. O que você acha desta situação dos postos de combustível, aonde a lei menciona escolas, hospitais, quartéis, e as pessoas que vivem ao lado, não são vidas também que nós estamos falando? Será que o risco de periculosidade não se enquadra também a elas? O que você acha disso? Deixe sua opinião aí nos comentários, curta o vídeo e compartilhe para que muitas outras pessoas possam ter acesso a essas informações. O porta-voz do povo, Alan Patrick, para a TV Impacto.